Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Essa aula é específica sobre tipos de sujeito, certo? Como vocês se lembram, nós vimos aí na aula anterior a separação entre sujeito e predicado, né? A diferença entre eles, como identificar o sujeito, como identificar o predicado. Nós iremos então nos ater aqui aos tipos de sujeito, ok? Basicamente, em relação aos tipos de sujeito, nós temos sujeito simples, que possui apenas um núcleo. Quando a gente fala em núcleo, a gente está falando de palavra principal, tá? O sujeito composto, que possui 2 núcleos ou mais. Sujeito desinencial, determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase, né? Também é conhecido como sujeito oculto. O sujeito indeterminado não aparece explícito na oração por ser impossível de determiná-lo, mas sabe-se que existe um agente da ação, alguém realizou a ação, porém na oração não fica evidenciado quem foi essa pessoa, esse agente da ação. E o sujeito inexistente é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, etc. Então, nós iremos ver aí, item por item, como é que a gente identifica, como é que nós reconhecemos e classificamos esses 5 tipos principais de sujeitos, ok? O sujeito simples, ele é o mais fácil de identificar na oração, porque ele está muito evidente. O sujeito simples tem apenas um núcleo e este vem expresso na oração, ou seja, ele se encontra presente na oração. Pode ser constituído por um nome, por um pronome ou até por uma frase. Como assim? Nós vamos ver aí o exemplo. Os alunos estudam muito. Percebam aí que apesar de estar no plural os alunos, nós estamos falando de um sujeito só, alunos, certo? Então é um sujeito simples. O fato dele vir acompanhado de artigo não muda o fato de ser um sujeito simples. O artigo apenas está acompanhando aí o núcleo do sujeito, porém ele continua sendo simples. Eu posso dizer, Portugal fica no sul da Europa. Vejam aí, nós temos apenas um núcleo, apenas uma palavra na função do sujeito, que é Portugal, ok? Ela não sabe nada, nós temos aí um pronome substituindo o nome, evidentemente, ela, uma palavra apenas, um núcleo apenas, sujeito simples. Quem vai ao ar perde lugar, um ditado aí popular. Percebam que quem vai ao ar é o sujeito, né? Nós estamos utilizando aí uma frase, quem vai ao ar é uma frase, mas ela representa o sujeito da ação. Então, nós podemos dizer que sim, é um sujeito simples. Essa pessoa que vai ao ar, quem é um sujeito simples. Então, apesar de ser uma frase, está representando uma única pessoa, sujeito simples, ok? Sujeito composto. O sujeito composto possui 2 ou mais núcleos que também vêm expressos na frase, ou seja, estão presentes, está escrito aí na frase. Os sujeitos estão escritos na frase, os sujeitos compostos. Vamos aí aos exemplos. As galinhas e os gatos estão na capoeira. As galinhas e os gatos, nós temos aí 2 sujeitos, as galinhas e os gatos, são 2 núcleos, então são sujeitos diferentes, então sujeito composto. Eu e o Zé vamos ao cinema logo. Eu e o Zé, novamente, 2 sujeitos, 2 núcleos, sujeito composto. Fome e desidratação afligem alguns povos. Fome e desidratação, 2 tipos de sujeito, certo? Sujeitos compostos, ok? Próximo tipo de sujeito. Sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque tem a ver com a desinência verbal. É aquele que não vem expresso na oração, ou seja, diferentemente do sujeito simples e composto, ele não está lá, a gente não consegue identificá-lo,
mas pode ser identificado facilmente pela desinência verbal, ou seja, a gente descobre em que pessoa e número está sendo conjugado o verbo, que a gente descobre o sujeito. Por exemplo, fechei a porta da sala. O sujeito não está presente na oração, mas o verbo fechei está conjugado na primeira pessoa do singular, então indica que quem praticou a ação verbal fui eu. Eu fechei a porta da sala. Então, compramos vários móveis. Quem compramos? Nós. Falavam de mim. Quem falavam? Eles ou elas, terceira pessoa. Então, assim, é possível identificar o sujeito desinencial pela desinência verbal do verbo que está presente aí no predicado da oração. Esse tipo de sujeito, o desinencial, também é conhecido como sujeito oculto, né? Não está explícito, está oculto, mas a gente consegue identificar. Também é chamado de sujeito implícito ou elíptico. Porém, os termos mais conhecidos é desinencial ou oculto. Caso você veja um desses termos aí, você vai se lembrar que a gente está falando do sujeito que não está presente na oração, mas que é identificado através da conjugação verbal. Ok? Sujeito indeterminado. Trata-se de uma pessoa existente, né, que ela existe, alguém praticou a ação verbal, mas é desconhecida por quem pronunciou a oração. Então, vamos lá. O sujeito é determinado em qualquer um desses tipos de situações. Primeiro, verbo na terceira pessoa do singular, mas o pronome se e sem objeto direto, ou seja, procura-se auxiliares, vende-se casa, faz-se unhas, né? Está na terceira pessoa, mas a partícula se, né? Ou pode ser sem também, fazem-se, né? Porém, a gente não consegue identificar o sujeito, ele é indeterminado. A gente sabe que alguém faz, mas não sabe quem. Segunda ocasião, verbo na terceira pessoa do plural, compram casas, constroem prédios. A gente não sabe quem, a gente sabe que alguém pratica ação verbal. Mas na oração não está explícito quem. Sujeito determinado. A gente não consegue determinar pela conjugação verbal, diferente do oculto. Perceberam a diferença? E terceiro, quando o verbo está no infinitivo. Sonhar não custa nada, verbo do infinitivo. Sonhar, correr, dormir, falar, cantar. Se tiver infinitivo na oração e não tiver sujeito explícito, não tem como a gente descobrir quem é que pratica a ação verbal, já que o verbo está no infinitivo. Ok? São esses três tipos de situações que a gente percebe que o sujeito está indeterminado. A gente sabe que alguém praticou a ação verbal, mas não sabe quem. Na oração não está explícito o sujeito e só pela oração a gente não consegue identificar o sujeito. E o quinto tipo de sujeito, sujeito inexistente. Como é que nós podemos aí reconhecer o sujeito inexistente? O fato não é atribuído a nenhum sujeito. Ocorre quando os verbos são impessoais. E também em verbos de ligação, como os verbos haver, no sentido de existir, verbos fazer e ser indicando o tempo passado, além de verbos indicando o fenômeno natural. Então veja aí alguns exemplos. Chove muito no Amazonas no início do ano. Chove indica o fenômeno da natureza, não tem sujeito na ação. Quem chove? A chuva? Então assim, não tem sujeito, né? Verbos que indicam o fenômeno da natureza, a gente sabe que o sujeito é inexistente. Há alunos na classe, o verbo haver, né? Não tem sujeito. O sujeito, no caso, não é alunos é o objeto, né? Então, há alunos na classe, quem há? Não tem. Faz 2 semanas que não a vejo, o verbo novamente de ligação, fazer. Quem faz 2 semanas? Não tem, né? A vejo, no caso, ela é o objeto da ação, não tem aí o sujeito. Era tarde da noite, o verbo ser também não tem sujeito. E fez frio noite passada, o verbo fazer de ligação também não tem sujeito. Nesses casos aí, o sujeito é inexistente. Então, vamos rever aí quais são os principais tipos de sujeito.
os 5 principais tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, né, que é uma palavra só, tem um núcleo só, como a linda mulher chegou cedo. A linda mulher é o sujeito, sendo que mulher é o núcleo do sujeito. Um núcleo só, sujeito simples. Nós temos o sujeito composto, né, quando tem 2 palavras ou mais, 2 núcleos. Então, o menino e a menina chegaram, 2 núcleos. A gente pode ter 3 núcleos? Pode. O menino, a menina e o pai chegaram, 3 núcleos. Ele pode ser indeterminado quando ele está escondido no verbo, né? Chegaram cedo, a festa. Quem chegaram? Ninguém sabe, ele é indeterminado. Geralmente aí a gente encontra na terceira pessoa, com a partícula se ou no verbo infinitivo. Nós temos aí o sujeito oculto, desenencial ou elíptico, né? São essas aí definições para o mesmo tipo de sujeito, que ele está escondido no verbo. Então a gente consegue identificar se nós estamos falando de eu, tu, ele, nós, vós, eles, através da conjugação verbal. Veja aí no exemplo. Chegamos cedo à festa. Quem chegamos? Nós. Cheguei cedo à festa. Quem chegou? Eu. Através da conjugação a gente identifica o verbo. E nós temos o sujeito inexistente, ou seja, a oração sem sujeito. É quando existem verbos na oração que indicam fenômeno da natureza, né? O verbo haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido, que são verbos de ligação. Então, exemplos. Choveu muito ontem. Havia muitas pessoas lá faz 2 anos. A gente percebe que essas orações simplesmente não têm sujeito, certo? Com relação a esse conteúdo, os tipos de sujeito, há uma atividade a ser realizada. Aqui na rotina que vai junto com a aula de hoje, vocês têm lá as páginas tudo direitinho. Realizem as atividades. Caso não consiga realizar tudo hoje, você tem até a próxima aula de língua portuguesa para realizar essas atividades e me mandar foto pelo e-mail de língua portuguesa, certo? Caso você esteja realizando as atividades, tem alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, com relação aos tipos de sujeito, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula.